Oi, gente, tudo bem com vocês? Finalzinho de terça-feira, 18 de fevereiro de 2025. Surpreendendo um total de 0 pessoas, agora há pouco a PGR confirma a denúncia contra o presidente Bolsonaro aí por tentativa de golpe de Estado após vitória de Lula na eleição de 2022. E eles estão criativos hoje. Não para por aí as manchetes que temos agora à noite. Vem G1 dizendo que Bolsonaro sabia e concordou com o plano de tirar a vida de Lula, diz Gonê. Pois é. Amanhecemos com o resultado da pesquisa, do Paraná Pesquisa, né, apontando que presidente Bolsonaro vence Lula em 2026 em todos os cenários possíveis e imagináveis. E finalizamos o dia com Bolsonaro denunciado em todos os canais de comunicação aí do regime. Vai vendo, isso aqui não surpreende ninguém. Para quem acha que é conversa fiada, né? Sempre tem a turma do capaço de alumínio. A Renata Barreto traz aqui, ó. PGR denunciou há pouco o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado em 22. Ele foi denunciado por crime de liderança de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, deterioração de patrimônio tombado. Além disso, a PGR afirmou que Bolsonaro foi líder na organização que tentou derrubar a democracia no Brasil. É irônico e bastante bizarro que a PGR considere que houve tentativa de golpe e o denuncie por liderança de organização criminosa armada, se não houve qualquer arma envolvida. E o mais bizarro ainda é falar em defesa da democracia quando há diversos presos políticos atualmente, sem qualquer denúncia no MP e cumprindo penas maiores de criminosos reais, né? Temos um condenado na presidência do país que foi descondenado por manobra jurídica para lá de esquisitas e por isso conseguiu se eleger. Ele trouxe de volta toda a sorte de absurdos, e desde a questão econômica até a figura de famoso corrupto em relação ao regime. O que o Brasil vive hoje é uma vergonha, e você gostando do Bolsonaro ou não, a verdade é que a Constituição já não é respeitada há quase 6 anos desde a abertura do inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. Os mesmos que falam em defender a democracia são os que vilipediam diurnamente. As penas somadas aí nos crimes pelos quais o PGR denunciou Bolsonaro pode chegar a 38 anos de prisão. E o que vocês acham disso tudo? Ela questione. Deixa aí nos comentários. Aqui, ó, eu trago para vocês. Vou abrir aqui uma nova aba. Documento na íntegra, tá? Ó. MPF, Procuradoria-Geral da República, PET número 12.100, DF. E aí, aqui o documento que fala. Bolsonaro, casado, dadã, enquadrado aí junto com o Cid, com Augusto Heleno, com o Anderson Torres, enfim, com mais pessoas por aqui. Aqui, ó, ela traz o restante aqui. Óbvio, documento bem extenso, mas aqui eu só o início dele para vocês terem noção. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato. A denúncia acabou de ser publicada e a Sarita Coelho já pegou algumas controvérsias. Lauro Jardim diz que agronegócio financiou tentativa de golpe, aponta a denúncia da PGR. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, olha o que o Fernão Lara Mesquita trouxe alguns dias atrás. Mais um dado do golpe impossível de desmentir. Em entrevista à Roda Viva da TV Cultura, o diretor da PF, Andrei Rodrigues, disse o seguinte, abre aspas, muitas vezes, na expectativa de algumas pessoas, haveriam um ou dois ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado. A investigação provou que não, pelo menos nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. Oi? Como a PGR está falando que tem denúncia, a CPF diz que não tem. Começou a controvérsia. Pois é. Aí a Sarita questiona. Ué, mas o chefe da PF disse que não identificou mega financiadores? O agronegócio, aliás, é um termo tão extenso, tão amplo. Tudo muito curioso. Essas são as primeiras notícias. Estou gravando esse vídeo às 22 horas e 37 minutos. Vamos ver onde vai dar isso aqui. Vamos ver os próximos desdobramentos. E para finalizar, eu corri bastante e eu quero explicar para vocês o porquê. Tem uma armadilha armada contra o povo brasileiro pelo sistema. Não é pelo Lula, não é pelo Inominável, mas pelo sistema. O Paulo Figueiredo trouxe aqui um vídeo extenso de 10 minutos, desenhando todo um cenário sobre o próximo dia 16 de março,
que está incluso aí a questão do presidente Bolsonaro. Eu peço a atenção de vocês, assistam, não vou falar nada, eu só vou deixar esse vídeo e aí eu volto para encerrar. Eu quero que cada um de vocês reflita. Eu já trouxe tudo que o Paulo Figueiredo falou, mas quem sabe alguém com mais credibilidade do que eu, afinal, o Paulo Figueiredo a gente tem que respeitar aí, eu concordando ou não com ele em várias situações, ele tem muito mais credibilidade do que eu, que sou aí uma pessoa aleatória. Então, quem sabe ele falando faça mais sentido do que eu falando o que eu já trouxe para vocês alguns dias atrás. Ouçam com atenção isso aqui. Caso você ache interessante, deixe seu like para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Clique no botãozinho de compartilhar, manda esse vídeo para frente e também deixe aqui seu comentário. Olha isso. A grande discussão da internet é: a manifestação deve pedir o impeachment do Lula ou não? E como eu sempre disse, estava dizendo aqui para vocês que o Lula é um produto do sistema, o Lula é um produto do sistema. Ele foi uma consequência e, ao mesmo tempo, um meio para que esse sistema pudesse voltar a ocupar a presidência da República, que é diferente de ter o poder e é diferente de ganhar as eleições. Como eles mesmos dizem. O sistema, esses caras, volto a dizer, tentaram Sérgio Moro, tentaram Eduardo Leite, tentaram João Dória, tentaram Rodrigo Maia, tentaram Luciano Huck, tentaram Simone Tebet. E nunca, nunca esqueçam deste nome. Quem o sistema queria, quem era o candidato do sistema? Geraldo Alckmin. O sistema engoliu o Lula e botou o Alckmin como apólice de seguro, porque o Lula era o único com condições de vencer. Vejam, o próprio Alexandre não é um produto do PT. O PT há alguns anos pedia o quê? Pedia um impeachment do Alexandre de Moraes, igual nós pedimos hoje. O sistema do qual o Alexandre e o Alckmin fazem parte simplesmente compôs com o PT. Nem com o PT, com o Lula. E o que eu disse? Eu disse em 1º de janeiro de 2023, não farei oposição simplesmente ao governo Lula, porque eu não entendo que existe um governo Lula, mas sim que existe, esse governo que existe é parte de um regime que permitiu que o Lula voltasse à presidência. Portanto, a minha oposição não é ao governo Lula, é ao regime. Seria ao governo Lula se eu entendesse que o Lula ganhou as eleições de forma legítima. Como eu não acho, eu acho que o Lula foi colocado lá por um regime, a minha oposição ao regime. E por fazer oposição ao regime, seria absolutamente estúpido da minha parte falar que eu acho que as pessoas devem ir às ruas para pedir um impeachment do Lula. Uma vez que o impeachment do Lula implica automaticamente na entrada do Geraldo Alckmin, que era quem? O plano original e o sonho original do regime. Eu não sou, seria absolutamente louco, da minha parte, esquizofrênico, falar para as pessoas, não, vão lá pedir exatamente o que os caras queriam desde o início. Se eu digo que é um regime, não um governo, ao qual eu faço oposição, e que esse regime tinha como candidato preferido o Geraldo Alckmin, como é que eu vou falar para as pessoas irem às ruas para pedir justamente o que esse regime quer? Vocês entendem que ao irem às ruas pedir o impeachment do Lula, vocês estão defendendo e concordando com os interesses da turma do Alexandre? E o que significa ir às ruas para pedir o impeachment do Lula? A consequência imediata é que todas as ações aqui nos Estados Unidos param. Eu não tenho como virar e falar com o Steve Bannon que o problema é o governo Alckmin. É difícil. Eu brinco com hashtag Fica Lula, porque o Lula é a forma mais fácil para eu chamar a atenção aqui na América, onde eu acho que a guerra vai ser decidida, para as cagadas que estão acontecendo no Brasil. Porque o Lula vai e vende urânio para a China, chama o Trump de nova cara do nazismo, já manda o Elon Musk se fuder, e assim vai. Então eu não posso pedir ninguém melhor do que o Lula para avançar as minhas pautas aqui fora. E não são pautas para mim, são as pautas para se livrar do regime. No momento em que entra o Alckmin, eu já deixei claro que a ajuda aqui de fora, eu perco completamente essa possibilidade. O Alckmin não é percebido como socialista, como radical de esquerda, mas como um cara de centro. Tem gente que percebe ele como um cara de centro-direita. E aí, em vez de mudar as coisas no Brasil, a tendência é que eles componham com o Alckmin. Não vai existir antagonismo americano ao eventual governo Alckmin, como existe com o governo Lula. Ah, mas Paulo, você tá defendendo deixar o Lula sangrar, igual fizemos com o Mensalão em 2026, deu errado. Mas é precisamente o contrário, não é deixar sangrar, não. Em 2006, a gente tinha a oportunidade de nos livrarmos de um governo ruim. Naquela época, o vice dele era José Alencar, que ia levar o Brasil de volta para centro-esquerda, em vez dos socialistas radicais do Lula. No final das contas, ia fazer pouca diferença, mas era o que a gente tinha. Era o que a gente vivia naquele momento. Hoje, a saída do Lula é exatamente a melhor alternativa para os nossos adversários. Então, você está deixando o Lula sangrar? Não. Eu só preciso que o Lula fique onde ele está, fazendo as merdas que ele faz, para criar as condições para a derrubada do regime. Eu, Paulo Figueiredo, estou trabalhando para derrubar um regime ditatorial. Se o Lula sai agora, sem que a gente tenha condições de derrubar o regime, nós trabalhamos para quê? Para a sua consolidação. Então como é que eu vou pedir para impeachment do Lula, meu Deus do céu? Eu seria louco. Ademais, né? Impeachment pelo quê? Porque eu não gosto do Lula? Qual foi o crime cometido? A gente virou à esquerda, o MBL agora, qualquer coisa é impeachment. Ah, eu não gosto, então vou pedir um impeachment do presidente que eu não gosto.
Como se presidencialismo fosse parlamentarismo, que é o plano B deles, transformar o Brasil em parlamentarismo. Como se fosse um recall, só que em vez de ser feito pela população, é feito pelo Congresso. A gente quer dar ao Congresso força para eles o tempo todo, retirarem presidentes eleitos pelo povo. É mesmo isso? De novo, é muita burrice. A gente quer tirar poder do povo para dar para os políticos. Eu sempre fui dessa posição. Sempre fui contra o Congresso caçar mandato de parlamentar, exceto em casos absolutamente extraordinários, ainda mais no presidente da República. Ah, mas Paulo, o Lula não foi eleito de forma legítima. Bom, se então não foi eleito de forma legítima, tem impeachment. Vamos usar os mecanismos de caça-chapa. Esse negócio de fazer impeachment todo dia com mecanismo de solução para presidente impopular é insano. A esquerda inaugurou essa bosta e não tem como república funcionar dessa forma. República presidencialista não tem. Então façam o seguinte. A gente faz isso, né? Exercício de lógica. Faça uma árvore de decisão. Você pega lá e traça uma árvore de decisão. Cenário A. Você retira o Lula com impeachment e aí entra o Alckmin. Isso nos ajuda? Você bota lá sim ou não. Aí você bota num outro cenário em que a gente mantém o Lula. Isso nos ajuda, sim ou não? Eu acho que sim. E acho que a saída do Lula, não. E eu vou além. Eu diria que a saída do Lula para a entrada do Alckmin é a única forma que esses caras têm, diante da mudança da política externa americana que eu botei no início do programa, é a única forma deles se manterem no poder. Então você que tá louco para pedir impeachment, você tá dando ao Alexandre a única maneira dele manter o regime no poder. Desculpa. Você não tá pensando direito. E eu vou ser sincero. Eu tenho que falar isso pra vocês. Que nem mesmo as pessoas, esses políticos que vocês estão vendo, que estão pedindo pra você ir às ruas pra pedir o impeachment do Lula, nem eles acreditam que o impeachment do Lula seja possível ou positivo. Todas as pessoas que vêm pra mim ter esse argumento, ter essa discussão, elas dizem que esse é um meio de atrair as pessoas de volta às ruas. Eu não concordo. Assim como o J.D. Vance, eu acredito na sua inteligência. Eu acredito em ser sincero com vocês. Essas pessoas estão falando isso, falando para mobilizar a militância, mobilizar as pessoas, elas estão te tratando como uma pessoa que precisa de um incentivo mentiroso para voltar às ruas. Elas estão te manipulando. Vocês me desculpem. Vocês podem concordar comigo ou não, mas eu vou tratar você de casa como um adulto. Eu não sou manipulador de opinião pública. Eu deixo isso para os magos das redes sociais. Aí, ó. Já chega até aqui. Na parte onde o Paulo Figueiredo fala. Nem mesmo políticos que estão falando para ir a favor do impeachment acreditam que o impeachment sai. Então, para quê? Mesma linha de raciocínio do presidente Bolsonaro. Pensem, reflitam. Não sou eu que estou dizendo, agora é Paulo Figueiredo. Eu só achei interessante esse corte que está rodando nas redes sociais ser reproduzido aqui para vocês também tirarem as suas conclusões. Deixem nos comentários a opinião de vocês. Terminamos a noite aí com um desdobramento muito sério que possa ser um avanço do regime ou um tiro no pé. As próximas horas vão ser cruciais. Vamos aguardar o posicionamento dos Estados Unidos, do mundo, perante a mais essa bizarrice que acontece aí com a denúncia da PGR no Brasil. Curta, comente e compartilhe, se você puder e quiser me ajudar de alguma outra maneira além do seu engajamento. E lá tem o QR Code, abaixo tem a chave Pix, você pode sempre colaborar financeiramente com o nosso trabalho de trazer informação diária para vocês por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.